Amém. Lucas 12:35, a parábola do servo vigilante. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, e comer e a beber, e embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Amém? Podeis sentar. Nós temos tantas parábolas, a parábola do mordomo infiel, mas aqui nós temos a parábola do servo vigilante. Servo vigilante é aquilo que nós devemos ser. Mas, se perguntar, irmão, você já sentiu que vacilou algumas vezes, que não andou lá de acordo, não andou muito bem? Eu acho que pelo menos 99,9% da igreja vai dizer: não, eu já vi que eu algumas vezes já vacilei mesmo, que se Jesus viesse naquela hora eu nem sei o que teria sido de mim. Essas coisas assim, né, que parecem piadas cristãs que nós fazemos, mas o fato é que a Bíblia diz que nós temos que ser firmes e constantes. A Bíblia diz que nós temos que ser fiéis até a morte. Não dá para dar uma vaciladinha, irmão. Embora reconhecemos que temos esses tropeços, sabe, reconhecemos que temos esses tropeços, e às vezes, examinando a vida de grandes homens de Deus, nós achamos esses tropeços. Por exemplo, para que Gideão edificou uma estola sacerdotal, se Deus não mandou fazer? Para que Moisés ficou tão brabo que foi lá meter o cajado na rocha? Para que Josué fez aliança com os gibeonitas, se Deus não mandou fazer?
E olha, nós não estamos falando de homens qualquer, não. Estamos falando de homens que parece que Deus se manifestou para eles cara a cara. Por que que Davi achou que Betseba era irresistível? Por que que Paulo cismou que tinha que pregar para judeu? Ou seja, isso aí, sabe, irmão, embora não deveria, mas serve de consolo, não serve? Caramba, grandes homens de Deus vacilaram. Sei lá que tipo de consolo, mas uma coisa é fato, não é porque os outros vacilam que eu tenho que vacilar também. Porém, podemos nos surpreender, mas o que a Bíblia diz, inclusive o próprio Paulo escreve: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho tem recompensa. Irmão, esse mundo aí não interessa nada para gente. Ouro, prata, pedras preciosas, carro, casa e... Isso é uma tremenda besteira. Quem põe o seu coração nisso aí está cavando a sua própria sepultura espiritual. Agora, Jesus falou que lá no céu tem uma recompensa. E pelaquela, meu irmão, você tem que derramar cada gota de sangue a cada dia. Porque aquilo lá faz diferença. E sabe qual é o combustível da minha vida, irmão? O combustível da minha vida é saber que eu posso alcançar de Jesus alguma recompensa. E não é nessa terra, não. Embora nessa terra Jesus já ultrapassou os limites comigo. Eu me considero... Deve ter outras pessoas que se sintam tão felizes, mas no serviço do meu Senhor Jesus, eu me considero com uma felicidade tal que eu às vezes duvido que exista alguém tão feliz como eu em servir a Jesus Cristo. Eu sou feliz, apesar das lutas e aflições que também tenho, pois está escrito. Eu não estou aqui para mentir. Está escrito: no mundo tereis aflições. Eu não estou fugindo disso não, mas essas aflições não conseguem arrancar a minha felicidade em servir Jesus Cristo. Não consegue de jeito nenhum. O que Jesus tem feito na minha vida, e eu sei que foi Ele que fez, é coisa muito tremenda, muito gloriosa. Eu sou feliz em servir a Jesus. E eu até lembro daqueles hinos antigos, né? No serviço do meu rei eu sou feliz. Quem lembra? Admite, todo mundo lembra, né? Todo mundo já passou pela escravidão. Irmão, esses homens de Deus tiveram seus momentos, não sei se de fraqueza, sei lá, mas tiveram seus momentos de erro. Mas não quer dizer que porque um errou, o outro tem que errar. Isso não é bengala de apoio. Ao contrário, quando eu vejo que alguém errou, eu digo: opa, aprendi a lição. Aquele erro é para eu não cometer. O erro de Davi? O erro de Davi? Eu aprendi a lição, aquele eu não cometo nem de olhos fechados. O erro de Davi eu não cometo nem de olhos fechados. Eu aprendi a lição com o erro dele. O erro de Josué? Nem pensar, aliança eu já tenho que me basta, é o sangue de Cristo. O erro de Moisés? Não. Se o povo quiser gritar, esbravejar, brigar e entrar em rebelião, é problema do povo. Eu tenho Cristo Jesus para seguir. Com os erros dos outros também se aprende, não se aprende? Claro que se aprende. Porque se eu não aprender a lição com o erro de Moisés, sabe o que vai acontecer? Vou receber o mesmo que ele. Não vou entrar na terra prometida. E amanhã, lá no futuro, alguém vai estar dizendo assim: poxa, Josué vacilou, Moisés vacilou, Gideão vacilou,
Tupirani vacilou. Nós vamos entrar na lista dos que vacilam. Mas aqui, Jesus está contando a parábola do servo vigilante, ou seja, ele começa no verso 35 dizendo: cingido esteja o vosso corpo, quer dizer, vestido, preparado, né? E acesas as vossas candeias. Você tem que estar com a roupa pronto para sair e com a lamparina, a candeia, pronto para sair, iluminando o caminho e ver por onde pisa. Ele diz: sede vós semelhantes a homens que esperam pelo Senhor ao voltar ele das festas de casamento. Isso aqui certamente tem alguma coisa a ver com Jesus. Certamente tem a ver com o retorno de Jesus. E esse retorno de Jesus, para mim, ele se traduz de muitas maneiras. Existe aquele retorno generalizado, mas existe o nosso encontro individual com ele. A cada momento, cada um de nós morre numa hora diferente. O arrebatamento será numa única hora. Mas desde que a igreja foi fundada, quantos já foram ao encontro do Senhor? E quantos, como diz aqui, uns bem preparados, uns mal preparados, uns que esses açoites aqui não significa bater, mas perder alguma coisa. Esses açoites aqui, lembra? Vai ser castigado com muitos açoites. É que você vai perder muitas coisas que estavam reservadas para você, porque no céu não tem açoite, mas tem perda de galardão. Lá no céu não tem pancada, lá no céu não tem agressão. Vamos seguir então, ele diz: esteja pronto para quando o Senhor bater a porta. No verso 37, bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e aproximando os servirá. Cá entre nós, é muito privilégio. Uma historinha boba, história boba, sem graça, que Jesus cingindo-se, ou seja, Jesus colocando uma veste especial, se dirigirá aos seus servos e os servirá. Isso parece historinha de criança, né, irmão? Sabe quando que nós venceremos na vida? Quando estivermos dispostos a dar a vida por essas historinhas infantis. Se está escrito aqui, irmão, a coisa é tão clara, tão óbvia, que muita gente até ignora. Pois essas coisas que muitos ignoraram são as que me trouxeram até aqui. Enquanto muita gente queria, eu vi as pessoas na igreja orando: Senhor, me dá poder. O camarada não tinha nem noção do que estava pedindo. Senhor, me dá poder. Eu acho que ele queria olhar para as casas, para os carros e fazer um sinal e ver tudo flutuar, levitar. Ele queria asa, queria voar, porque não tinha noção do que dava. Senhor, me dá poder para ver os paralíticos andar, os coxos se levantar. Me dá poder para ver os mortos ressuscitar. E o camarada não tem nem noção, porque o comportamento dele não condiz com nada disso. Orações vazias, importuno aos ouvidos de Deus. Para que a minha oração chegue no céu, meu irmão, primeiro a minha vida tem que estar correta. É ilusão. Deus me dá poder, que Deus? Deus, porque a gente tem que arrebentar, caramba! Que Deus é esse que atende corações tão cheios de rancor, mágoa e orgulho? Esse não é o Deus do cristianismo, deve ser o Deus do Alá lá, o Deus dos muçulmanos. Então tem pessoas que não têm nem noção do que pede. Deus resiste aos soberbos, ele dá graça aos humildes. Irmão, tu quer triunfar na vida? Descubra onde está essa humildade, afinal de contas. Sabe? Descubra onde anda essa humildade. Deus, qual o caminho para que eu saiba o que é humildade? Irmão, eu vou te dizer uma coisa com toda singeleza.
Eu conheço o caminho da humildade. Eu posso pregar aqui lançando fogo para todo lado, mas a humildade, meu irmão, é um estágio interior que está dentro do nosso espírito, e eu sei que eu alcancei ela. Você precisa alcançar a humildade. Ela precisa se processar dentro de você, a ponto de você discernir que alcançou ela. Voltando aqui então, ele diz... Jesus vai se cingir, se vestir e vai dar um lugar à mesa, olha que privilégio, e vai se aproximar e vai servir o servo que for vigilante. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles se assim os achar. Ou seja, Jesus está dizendo, vocês têm que estar cingido com a candeia, vigilantes, para que essas coisas aconteçam. Mas quando que ele vem? Na segunda vigília? Na terceira vigília? Não, Jesus está dizendo assim, ninguém sabe. Porque, se ninguém sabe, o que Jesus está querendo dizer? Repetindo o verso bíblico que diz, nós temos que ser firmes e constantes, sempre abundantes. Por quê? Porque eu não sei que hora que ele vem. E como que Jesus vem? Irmão, deixa eu te explicar outra coisa que me deu vitória. Na igreja eu vi as pessoas dizer assim, Jesus não vai voltar agora não. Mas a Bíblia diz que nós temos que viver hoje como se Cristo fosse chegar hoje na meia-noite. É assim que se vive. Mas as pessoas olham, não, Jesus não vai voltar agora não, estou nem vendo terremoto, estou nem vendo maremoto, eu não estou nem vendo o anticristo. Jesus vai voltar muito distante, não, isso não é para agora não, vamos vivendo a vida. Quando a gente vê os sinais, aí a gente corre para se consertar. Isso não é piada não, eu ouvi isso, absurdamente eu ouvi isso. Aí diz aqui, quer ele venha na segunda, na terceira vigília. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, Jesus está vindo todo dia. Todo dia ele chega perto de mim, olha da cabeça aos pés e diz, beleza, vou trazer um presente para você. Tem dia, se eu não estiver enquadrado, ele olha da cabeça aos pés e diz assim, não, vou levar de volta o meu presente porque você ainda não está enquadrado. Ele vem todo dia. Todo dia Jesus tem uma obra a realizar nas nossas vidas. Todo dia ele tem uma porção de unção, todo dia ele tem uma porção de graça, todo dia ele tem uma porção de conhecimento. Todo dia Jesus tem uma obra para realizar na nossa vida, ele todo dia vem. E tem pessoas que estão com aquela visão, quando Jesus virá, meu irmão, hoje Jesus já passou pela tua vida, e hoje está passando aqui de novo pela segunda vez. Enquanto que tem gente que está com a visão equivocada, não aprendeu as lições da Bíblia. Irmão, não se espera Deus em um dia especial, se espera Deus em todos os dias, e digo mais, todos os dias Ele vem. O amor de Deus é muito grande para que Ele fique um dia longe de você. Não fica. Você precisa entender. A Escritura diz que o anjo do Senhor, o que ele faz? Acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Acampa-se. O que quer dizer acampar-se? Faz morada à tua volta. Ele vem todo dia. Sabe aqueles dias que você está mais estressado? Pode ser os dias que você perdeu alguma coisa. Perdeu um presente de Deus, perdeu uma graça, um favor, uma cura, um livramento. Aí diz, sabei porém isto, no verso 39, se o pai de família soubesse que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Quer dizer, Jesus está confirmando que nós não sabemos que hora que esse evento dele acontece. Mas o fato é que ele acontece o tempo todo.
ficai também vós apercebidos, porque hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Se é uma hora que eu não cuido, ou seja, é uma hora que eu talvez não esteja vigiando, então o que eu tenho que fazer? Vigiar. Irmão, a vida cristã é difícil. Como eu costumo dizer, a vida cristã é muito fácil. Por quê? Porque a regra é muito simples. A regra é andar na palavra e buscar a direção de Deus. É muito fácil, é facílimo a vida cristã. Só que isso se torna, muitas vezes, tão difícil, porque as pessoas não estudam Bíblia e não oram. Quem não estuda a Bíblia e não ora, está frito. Quem não ora não recebe direção. Quem não tem humildade, afasta Deus da sua vida. E aqui está dizendo, você não sabe a hora que o Filho do Homem virá, então eu tenho que estar pronto quando? Toda hora. Eu não sou a noiva? Jesus não é o noivo? A igreja não é a noiva? Jesus não é o noivo? E qual a figura lá de Israel? A noiva, quando recebia a proposta de casamento, ela tinha que estar sempre pronta, sempre preparada. Porque se o noivo viesse num determinado momento, depois que ela tinha sido oferecida em casamento, e ela não estivesse pronta com os adornos característicos da cultura de Israel, isso significava várias coisas. Uma, que ela mesma não queria casar. E significava que, chegando o noivo ali e a surpreendendo sem as vestes nupciais, que não tem nada a ver com os nossos tradicionais vestidos de noiva, ele poderia dizer assim, não, eu não quero mais casar contigo. Mas a fidelidade do noivo, quando amava aquela pessoa a quem ele desposou, aquela prometida, ele fazia o quê? Ele criava a figura que foi jogada para cima de João Batista, o amigo do noivo. Ele dizia assim, vai lá e diz para fulana, para minha noiva, que eu vou estar chegando lá no pôr do sol, ou no nascer do sol, ou ao meio-dia. Vai lá, por favor, meu amigo, avisa lá para ela. Aí ele chegava e dizia assim, fulano, vem aí. Ela estava pronta, ou então se aprontava com tudo que tinha direito para dizer que realmente o queria. E ele mandava aquele amigo para realmente ela dar essa prova de amor, se aprontando. Essa é a figura de João Batista, o restaurador de Israel. Jesus amou Israel, ele não queria vir e ferir a terra com maldição, ele não queria passar diante da figueira e dizer, maldita, nunca mais nasça fruto de ti. Então, o que ele fez? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Mandou João Batista, após mim vem ele, olha, ele está vindo aí, eu não sou digno de abaixando me desatar a correia das suas alparcas. Após mim ele está chegando, és tu Cristo? Não, eu não sou, ele está vindo aí. Eu vou adiante dele, eu só anuncio ele, mas eu não sou o Cristo, ele está vindo aí. Quem é você? Sou a voz do que clama no deserto, como disse o profeta Isaías. Preparem-se, arrependei-vos, porque o machado está posto na raiz da árvore, toda árvore que não produz bom fruto será cortada. Então, mediante aquela figura, aí vem o noivo e recebe aquela mulher desposada para lhe ser por esposa. Mas o Filho do Homem virá em que hora? No verso 41, então Pedro perguntou, Senhor, tu proferes esta parábola para nós? Ou também para todos? Pedro estava muito acostumado em que Jesus falava coisas para a multidão e falava coisas para eles, na intimidade, na particularidade. Então ele diz, essa parábola é para todos ou é para nós? Disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Qual foi a pergunta que Jesus deu para Pedro? Eu te pergunto, Jesus respondeu a pergunta de Pedro, sim ou não? Não, não respondeu. Pedro perguntou,
tu proferes esta parábola? Para nós ou para todos? Jesus diz assim, eu estou falando resumindo, né? Estou falando com aquele que se tornar um mordomo fiel e prudente. Estou falando para aqueles que se tornarem servos a meu serviço. É isso que eu entendo quando ele diz: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo. Só interessante aqui, irmão, uma coisa. Quem é, pois, né, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos. Quer dizer, o Senhor Jesus confiando vidas na mão de outras vidas. O Senhor Jesus confiando pessoas na mão de outras pessoas. E é exatamente assim que eu vejo. Vocês foram confiados nas minhas mãos, mas um dia eu vou dar conta de cada um de vocês. Até aqui, meu irmão, a minha consciência está muito tranquila. Sabe por quê? Porque tudo quanto eu tenho ouvido do Pai, eu tenho passado, sem engolir nada. Falo coisas às vezes que são até tão absurdas e duras, mas as minhas mãos estão limpas, porque eu falo. Coisas que eu sei que pessoas não gostam de ouvir, coisas que pessoas eu acredito aqui na minha inocência que não vão nem entender, mas se o Senhor me revela, eu tenho passado. Então, desde que você entrou por aqui, quantos já não foram libertos dos conceitos da Universal? Quantos já não foram libertos da Batista? Quantos já não foram libertos das Assembleias de Deus que acabaram de comemorar 100 anos? 42 milhões de membros, uma denominação poderosíssima, rotulada de evangélica, pois aqui nesse lugar você foi liberto daquela maldição. Quantos não foram libertos das pastoras que trazem maldições para o rebanho de Cristo? Cá entre nós, eu tenho feito a minha parte, tenho feito muito bem. Eu tenho feito a minha parte, tenho feito muito bem. Sou eu que conquisto o maior número de inimigos que esse planeta já viu. Todo mundo me odeia, mas vocês não podem me odiar. Eu entendo que vocês foram confiados. E eu tenho que libertar vocês. E cá entre nós, eu tenho feito o meu papel muito bem. Qualquer de vocês que sair daqui, um dia, se por algum motivo sair, uma coisa é certa, que uma rosa ungida você não leva mais para dentro da tua casa. Uma coisa é certa, que você não vai aceitar mais um político falando em cima de um púlpito. E essa obra que Jesus realizou na sua vida foi através da minha boca. Eu tenho feito a minha parte, porque eu reconheço que eu tenho que fazer. Esse é o projeto de Deus, que você esteja aqui e eu transmita para você coisas que em outros lugares você não ouviria. Aí ele diz: o Senhor confiará os seus servos para dar o sustento a seu tempo. Bem-aventurado, verso 43, aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Ora, eu te pergunto, esse encontro do Senhor vindo, esse encontro, ou do servo indo ao encontro de Jesus, esse encontro, esse casamento aí o Senhor diz assim: vou confiar a ele todos os meus bens. Que bens são esses? Eu só consigo entender que esses bens sejam todos os seus bens, eu só consigo entender que seja o planeta Terra, quando Jesus voltar no milênio. Esse privilégio que nós teremos de governar com Cristo no milênio é algo tremendo, mas é algo que muita gente não tem levado tão a sério. Se tivesse levado isso tão a sério, estaria comendo Bíblia de manhã, de tarde e de noite.
estaria se alimentando da Escritura. E hoje, até quem não consegue ler e escrever, tem a Bíblia toda gravada em áudio para quem quiser voltar no milênio, porque no milênio tem que ter conhecimento. Uma das questões principais do milênio, né, é o conhecimento, porque nós vamos ensinar a Bíblia. E o Senhor, quando achar o servo vigilante, fiel, a quem ele colocou como mordomo sobre os seus bens, ele vai trazer esse servo e vai colocar para reinar sobre tudo que ele tem. Nesse sentido aqui, bens, o planeta inteiro, Jesus reinando de Jerusalém, irmão, e nós governando sobre o mundo inteiro. E aí, mais do que nunca, a nossa fome e sede de justiça será saciada, saciadíssima. Porque nós vamos poder dizer as coisas que serão e que não serão. Imagina que glória você chegar e destituir todos os juízes da terra. Que glória você chegar e dizer assim: advogados, fogueirinha nos seus canudos, chega de pilantragem sem vergonhice. Nós julgaremos todas as causas. Nós vamos arrancar todo o domínio e todo o poder das mãos dos homens da terra. Vai acabar tudo. Não terá mais exércitos. Não existirá guerras. 1000 anos de paz. E as armas dos exércitos? Eles que usem elas de brinquedo, porque não vai funcionar nada. Estarão todas neutralizadas. E com que poder? Que poder haverá sobre o mundo? Haverá o mesmo poder que hoje você tem nas tuas mãos, o poder da palavra de Deus, que com ela os céus e a terra foram criados. Irmão, Jesus quer nos confiar os seus bens. E se você realmente entende isso e valoriza isso, você tem que se alimentar da Escritura. Essa é a minha missão para você. Deus tem um plano. Qual é o plano? Que você volte no milênio. Porque por mais que hajam obreiros para o milênio, eu te garanto uma coisa: o mundo é muito grande. Vai precisar de obreiro. Você está incluído nesse projeto. E tanto está que somos nós aqui que temos as mais incríveis pregações sobre o retorno da igreja no milênio. Procurem outros ministérios falando sobre o retorno da igreja no milênio, as coisas que serão feitas. Procura, eu te desafio a achar outro pastor que diga que no milênio nós viremos para dar ordem aos advogados, juízes, aos militares da Marinha, Exército, Aeronáutica. Não interessa os exércitos, porque força nunca comandou nada. O que reina sobre o mundo é o poder de Deus. Cadê outros ministérios que preguem e ensinem isso? Não podem pregar nem podem ensinar, porque eles não têm esse chamado. Nós recebemos isso. Somos nós que pregamos: deixai-vos instruir, juízes da terra. Somos nós, irmãos. Não despreze esse chamado. Não despreze este galardão, esta recompensa gloriosíssima. Não despreze isso. Valorize. Você tem tempo para tantas coisas, não vai ter logo para estudar a palavra de Deus? Ouça mensagens, releia a apostila, ouça novamente os seminários, dobra as suas horas de oração. Está com calo no joelho? Qual o problema? Reveste lá o chão com um cobertorzinho e dobra os joelhos e cai para dentro da oração. Traz o céu para baixo. O poder começa aqui agora, meu irmão. O poder é aqui agora. Você tem que entender as coisas aqui para exercer no milênio. É assim que funciona. Nós não vamos para o céu aprender para voltar para governar, não. O governo no milênio tem que ser aprendido aqui agora. Isso é por isso que voltaremos. Porque estamos vigiando, e essa vigilância chega ao ponto de aprendermos e recebermos essas revelações. Se não recebermos ela agora, ora, se for assim lá no céu, cadê a graça? Todo mundo tem que vir. O ladrão lá da cruz tem que vir.
O camarada que ficou enfermo no leito de hospital, se converteu lá no leito de hospital, no seu último instante de vida, acabou se convertendo, ele tem que vir. Não é essa o critério para voltar no milênio, não é os salvos, não são os salvos que voltarão no milênio. São os salvos que entenderam o governo do milênio aqui na terra. Quando estavam ainda aqui na terra, antes de ir para o céu, entenderam que a autoridade. Tiveram fé para exercer o poder de Deus. Apostaram a vida, confiaram em Deus. No milênio, meu irmão, quando nós voltarmos, você tem que voltar com a consciência de que as armas dos homens não terão poder sobre você. Essa consciência não pode ser adquirida depois que você entrar no céu, ela tem que ser adquirida aqui agora, antes de entrar no céu. Este é o critério, esta é a porta de seleção para voltar no milênio. Aqui diz, mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, beber, embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia e hora que ele não espera, e a hora em que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Lançando-lhe a sorte, está falando do servo, mas se ele diz respeito aos criados, às criadas, ele perde o seu padrão moral, ele passa a comer e beber e a embriagar-se, ele perde ele se desvia, ele tem um desvio de conduta. Ele é um servo, mas ele tem um desvio de conduta. A parte dele será com os infiéis. Se será com os infiéis, então a salvação que ele tinha, ele perdeu. Então salvação se perde, amém? Que eu ouvi de uma igreja aí, na qual eu fui membro, numa época gloriosa, durante 5 anos, onde até fiz seminário, que agora o pastor adquiriu uma nova visão. A visão que ele tem agora é que salvação não se perde. E lá no seminário onde eles estão metralhando a cabeça de todo mundo com esse papo de que salvação não se perde. Conversa fiada, se perde e muito. E aqui está dizendo, ó, a parte vai ser com os infiéis. Então era um salvo que foi condenado. Aí diz, espancar, embriagar-se, um comilão, um beberrão. Quer dizer, ele não foi firme e constante. Ele não foi fiel até a morte. Meu Senhor não vai vir agora não. Não, ele vai demorar. Aí começa a fazer as suas arruaças, perde o seu padrão de vida, perde os seus conceitos morais. Sabe o que Jesus falou da parábola? A semente que caiu, brotou, cresceu logo, mas não tinha raiz em si mesmo. Secou-se. Porque não tinha raiz em si mesmo. Meu irmão, não me interessa se Jesus vem no século 21 ou daqui a 1000 anos, interessa que eu tenha um caráter e eu tenho que velar por ele. Interessa que eu tenha um conceito moral que Deus me deu, e quer Jesus venha hoje, amanhã ou daqui a 1 milhão de anos, o que interessa é que eu tenho que manter o prumo da minha vida até baixar a sepultura. Agora, tem uns que são assim, não, Jesus não vem agora não, não importa se Jesus não vem agora, se ele não vier agora não tem problema, a questão é que eu tenho que manter o prumo da minha vida, todos os dias, firme e constante, não é, Jesus não vem agora, então vou cair para dentro aqui de uma cachaçinha, né, exemplo aqui do embriagar-se, Jesus não vem agora, então eu vou passar a ser um comilão, um beberrão, a espancar quem está abaixo de mim, como diz aqui, criados e criadas, ou seja, os, entre aspas, inferiores, né, os que estão submetidos, sujeitos, eu vou me engrandecer porque Jesus não vem agora. Não importa quando Jesus venha ou deixe de vir,
Interessa que o meu caráter é algo que foi moldado pelo Espírito Santo e eu não posso perder essa fórmula. Virá o Senhor daquele servo em dia e em hora que não espera, não sabe. Castigá-lo-á, lançá-lo-á à sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo sua vontade, será punido com muitos açoites. Então ele fala de alguém que conheceu a vontade do Senhor, um servo que conheceu a vontade do Senhor, mas não se aprontou. Irmão, estou falando que um servo, não sou eu que estou falando, a palavra está falando de um servo que conheceu a vontade do seu Senhor, mas não se aprontou. Por quê? O meu Senhor tarde de virar. Meu irmão, quando Jesus virar, você sabe? Eu também não sei. Eu também não sei. Mas uma coisa é certa, nós conhecemos a vontade do Senhor? Então temos que estar prontos. Se conhecemos a vontade dele, temos que estar prontos. Ele está dizendo, o servo conheceu a vontade, mas não se aprontou. Está lotado nesse mundo de pessoas assim, pelas igrejas e por tudo que é canto. Pessoas que sabem da vontade do Senhor, mas não estão prontas. Sabem que tem que estudar a Bíblia, mas abandonaram. Sabem que tem que se lançar, se envolver com a obra de Deus, mas não quer. O negócio da pessoa é chegar na igreja, bater palma, cantar e viver a sua vida, ganhando dinheiro. Só isso que a pessoa pensa. Outros, o que acontece? Não querem envolvimento. Não se apronta. Sabe que tem que orar, mas não ora. Sabe que tem que buscar a Deus, mas está desprezando. Tem que meditar, mas não quer meditar. Tem muita gente que conheceu a vontade do Senhor, muitos servos que conheceram a vontade do Senhor, mas não estarão prontos. Mas ele conheceu. Eu quero que você entenda isso. Ele conheceu, ele foi na igreja, ele estudou, ele ouviu, ele participou de seminário, ele leu uma apostila, ele participou de estudos. Ele tinha lá um pastor que nem eu, estressado, preocupado, o tempo todo em falar de Bíblia, pregar de Bíblia, o assunto é Bíblia para cá, Bíblia para lá. Ele conheceu, mas não foi o bastante para se aprontar. Ou seja, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. É assim que as igrejas estão, cheias de pessoas que ouvem, mas passa direto pelo meio da cabeça, não cai no coração. A prova é que nós temos pregado e largado CD e site e tudo mais, e as pessoas continuam aplaudindo os políticos atrás dos púlpitos. Ouvem, mas não se aprontam de jeito nenhum. Aí ele diz, no verso 48, aquele, porém, que não soube, aquele servo, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Ele fala de um que conheceu, não se aprontou e vai ser punido mais duramente. Mas ele fala de outro servo que nem conheceu a vontade do Senhor e vai acabar perdendo menos do que o outro. Aqui já temos um outro estágio. Servos que não conhecem a vontade do seu Senhor. É uma calamidade. Dá uma toalha aí que eu vou jogar a toalha. Estou cansado. Primeiro é um servo que conhece a vontade do Senhor, mas ignora. Aí vem um outro que é servo, mas não conhece a vontade do seu Senhor. Que tipo de servos nós somos? Espero que nenhum desses dois, né? Mas você tem que entender que existe isso e que a sua vida corre o risco de estar enquadrada numa parábola dessa. Ou será que Jesus estava brincando?
Estava montando um gibi. Não tinha o que fazer, está contando piada e historinha. Se isso está aqui, meu irmão, sabe o que eu costumo fazer? Vigiar e orar. Sabe? Buscar, irmão. Então, há um outro servo que não soube da vontade do Senhor e fez coisas dignas de reprovação, mas vai levar poucos açoites. Um tá lá, era líder, tinha criados e criadas, tinha condições, porque come, bebe a ponto de se embriagar, o camarada tem tudo. Soube da vontade do seu senhor, mas não se aprontou. O outro é um servo pacato que acabou nem sequer sabendo da vontade do seu senhor, mas adentrou também no reino. O que menos conhecia, perdeu menos, e o que mais conhecia, perdeu muito mais. Aí Jesus vai dizer assim: mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. E cá entre nós, irmão, cada um tem as suas considerações, mas eu me considero hoje sobre o planeta Terra o homem que mais recebeu de Jesus Cristo. É por isso que eu sou cego e surdo, que assim eu não consigo ouvir homem algum, só ouço a voz que fala dentro de mim, a voz do Espírito Santo, porque eu sei que é a minha pele que vai doer a hora que Jesus disse assim: senta aqui, vamos conversar. Eu sei que esse dia vai chegar e eu anseio que ele chegue, porque eu, quando elevo hoje os meus olhos para os montes, não vejo acusação nenhuma na minha vida, só vejo anseio de ir à presença do meu Senhor. Não tem nada que me acuse. Sabe por quê? Porque eu sou surdo, cego. Eu sou surdo e sou cego. Não ouço ninguém. Só faço aquilo que eu acredito que o Espírito Santo me falou para fazer. Eu clamo, eu busco. Situações e mais situações surgem. No meu lugar, muita gente teria tomado 1000 atitudes. Não lembra quando deu aquele caso do desafio, que os irmãos acabaram entrando num centro espírita lá e fizeram as imagens de escultura em picadinho, que não sobrou nada? Naquela época, jornalistas, o que tu vai fazer? Eu não vou fazer nada. Mas tu vai expulsar eles da igreja? Até membros daqui da igreja, tem que botar eles para fora. Não. O que tu vai fazer? O que o Espírito Santo disser, a gente faz. Passou uns dias, e aí, o que vai fazer? O que o Espírito Santo falar. Mas não disse nada? Não disse nada, então não vou fazer nada. Amém, meu irmão? Esses ouvidos aqui perderam a capacidade de ouvir depois que eu descobri que o Espírito Santo fala aqui dentro. Esses olhos aqui, nem me interessa o que eles veem, porque eu descobri que atrás dele existem 2 olhos poderosos que só veem o que é certo. Aí, aqui está dizendo, olha, aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Eu te pergunto, irmão, você entende de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Isaías, Jeremias e Lamentações? Você entende tudo isso? Tem entendido tudo isso? O que eu digo para você? Parabéns ou cuidado que o castigo vai ser brabo? Ninguém mais te engana com um sal ungido? Ninguém mais te engana com uma rosinha ungida? Nem uma pedra da cachoeira do Rio Jordão? Ninguém te engana mais com uma pedrinha do Monte Sinai? Ué, mas tem milhões aí sendo enganados. Por que você não está sendo enganado? É porque você recebeu muito.
Você não vai mais se curvar diante de um bonequinho de gesso da Igreja Católica? Não vai mais rezar uma missinha para os mortos? Não vai entrar para a maçonaria? Nem vai dividir um púlpito com um político? Não vai chamar o Bento XVI de homem de Deus, nem João Paulo II de homem de Deus? Por que se tem bilhões de pessoas fazendo isso? Cai na real, minha irmã, que você tem recebido muito. Valoriza o que você tem recebido, entende o que você tem recebido, entende o preço que Jesus tem feito pela sua vida, porque tem muita gente que está sendo enganada nessas coisas todas. Você não vai mais rezar missa para os mortos, não vai mais botar trabalho nas encruzilhadas. Por que você não vai fazer isso? Se bilhões de pessoas fazem. Eu sei por que você não vai fazer isso. Porque você recebeu muito. Porém, como diz a Escritura, a quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Amém? E até aqui nos tem ajudado o Senhor.